Olá, meu nome é Hugo Braga, sou aluno do curso de Licenciatura em Música pela UFRJ e eu faço parte do projeto de extensão Games Inteligentes, coordenado pela professora Carla Verônica. Hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho em andamento do extensionista Antônio Menezes, do projeto de extensão Super Games Mirins. Esse trabalho faz parte de uma série de confecções de artefatos gamificados, nomeados de árvore heurísticas, que se baseiam em aspectos metacognitivos e interdisciplinares. Os fundamentos do projeto serão de extrema importância para se analisar a árvore dos esportes. Então, começando, a organização cognitiva presente no artefato se dá no uso de grafos, uma forma de dispor tópicos em grupos, criando relações entre seus elementos. Grafos podem ser de diversos modelos e formatos, possuindo as mais diversas regras em sua estrutura, definindo então como as relações são estabelecidas. Um exemplo bem comum de grafo é a árvore genealógica, que se ramifica direcionalmente rumo às gerações mais antigas ou mais recentes da família, a depender da proposta, é claro. O extensionista Antônio escolheu então o tema, no caso esportes, e, após pesquisar a respeito, dispôs em um desenho rascunho alguns tópicos de forma a os relacionar. A proposta da árvore heurística se inicia então ao associar a autoexpressão e a arte ao trabalho cognitivo da organização sistemática. O aluno deve desenhar à mão o gráfico tomando como inspiração a árvore, que em seus galhos e raízes se ramifica, assim como os grafos. Durante a confecção, se evitam avaliações de certo ou errado e se incentiva o desenvolvimento da autonomia do estudante, na tomada de decisões quanto ao posicionamento dos itens, do estilo dos desenhos, das cores, traços. Ele é o protagonista dessa criação, e sobre ela ele deve pensar criticamente. Após o desenho à mão, a árvore é retrabalhada por um artista e ganha sua própria trilha sonora, ambos com o intuito de amplificar a experiência vivida na criação e também na análise do trabalho, procurando então não desviar da proposta original de expressão do aluno. Esse processo, então, segue de acordo com aspectos de gamificação, que se propõe a tratar como jogo ou não jogo, sendo nesse caso o processo de aprendizado que está sendo gamificado. Podemos citar, dentre esses aspectos, a imersão, as regras, a ludicidade, o protagonismo, a integração ou interdisciplinaridade e a utilização de múltiplos estímulos durante a vivência do artefato, como, por exemplo, a motricidade ao desenhar à mão, a visualidade e estética do desenho e a sonorização e estética da música. Os fundamentos do projeto que foram apresentados devem ser usados então para analisar as especificidades da árvore dos esportes, pois houveram obstáculos pontuais em sua confecção. O dono da árvore, Antônio, passou longos períodos ausente por conta de problemas de saúde, o que dificultou muito o diálogo sobre seu material, sobre as decisões, o retorno sobre os avanços realizados, até o acesso aos materiais. Essas características são o que garantem pertencimento do trabalho ao aluno, e por isso a necessidade de preservá-las e incentivá-las. Por conta desses obstáculos, foram limitadas as oportunidades de desenvolver um maior vínculo ou história do artefato durante sua produção, principalmente quando comparado a outros exemplos do projeto de extensão, que puderam ser acompanhados e comentados semanalmente. Porém, apesar dos impedimentos, o ilustrador encarregado preservou a estrutura base da árvore e, onde haviam só palavras, tomou a liberdade de criar ricas e criativas ilustrações, que complementam o nome dos esportes, mesmo que com seu traço próprio na ausência da possibilidade do aluno desenvolver mais o desenho. Nos é confirmado, então, com esse trabalho, a importância da presença de características como pertencimento, protagonismo e autonomia durante o processo de aprendizado. Também, apesar dos obstáculos, foi possível completar a árvore dos esportes como um artefato gamificado, a ser, assim se pretende, disponibilizado como material didático, eventualmente. Um grande feito alcançado pelo Antônio e pela equipe, apesar das adversidades. Acredita-se no potencial do futuro material didático a ser confeccionado devido à interdisciplinaridade que combina a expressão original de Antônio, o retrabalho do ilustrador e a complementariedade da trilha sonora da musicista do trabalho. Infelizmente, não foi possível a presença do Antônio nesse vídeo, mas deixamos todos então com a experiência da árvore dos esportes.